Começa agora Acelera Mulheres com Ana Paula França. Mulheres com estratégia e intencionalidade atingem seus objetivos e sonhos. Olá, seja bem-vinda a mais um Acelera Mulheres, o seu encontro semanal para falar sobre empreendedorismo, sobre a vida, sobre carreira feminina, todos os desafios que nós temos. E nesse primeiro bloco, no Acelera Inspiração, eu tenho hoje uma empresária, mas ela já foi várias coisas. Empresária, eu digo sempre uma poeta também. Acelera Inspiração. Carol Veiga, hoje conosco. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, Ana. Um prazer enorme estar aqui com você. E quero começar você contando um pouquinho dessa história, com algumas particularidades que eu já sei que você me contou no bastidor, que eu duvido que a maioria de quem está nos assistindo já passou por isso, já né? Já passou, sabe disso. Conta pra gente, Carol. Nossa, a comunicação, Ana, sempre esteve na minha veia, né? Desde criança, assim, vendo os telejornais, eu já pensava em ser comunicadora. E aí invadia a cozinha para pegar um socador de alho para ser tipo um microfone e sair entrevistando o povo da família. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Igual em filme, né, Carol? Igual em filme, aquele começo assim, beleza. E depois eu fiquei na dúvida, será que vai ser comunicação mesmo? Pensei até em psicologia. Mas a veia da comunicação foi mais forte. Aí comecei na UFES e logo no primeiro semestre, comecei em 96. Não preciso contar já as datas. Mas eu acho que vai ficar nítido quando você contar as particularidades desse início. Olha que incrível. Aí no primeiro semestre eu já pensei, não, eu quero trabalhar, quero fazer alguma coisa. Fui para a rádio universitária. E para a gente passar as informações ao vivo, da rua para a rádio, a gente tinha que ser por onde? Pelo orelhão. Não tinha celular naquela época, o celular como hoje, né? Tinha aqueles lajotões, assim, que poucas pessoas tinham, não era tão popular, não era tão acessível, né? Então a gente ia para a rua, a gente ia cobrir as palestras, ia cobrir passeatas, as revoltas que tinham, toda aquela loucura, a gente ia lá com o gravador de fita cassete, aquele gravador grande, pesadão, para poder gravar a voz do entrevistado. Gravou, sai correndo procurando um orelhão para poder passar as informações ao vivo para a rádio. E aí, cartão no orelhão? Não, fichinha, moedinhas. Aí tá, a gente fala, oi, estamos aqui, não sei onde, conversando com o presidente, papapá. Aí vem aquela musiquinha, que já tá acabando o tempo. Pega mais fichinha no bolso e vai botando, e vai falando. Incrível a experiência, tanto de escrever no bloquinho rapidamente todas as informações que você vai precisar passar, quanto depois pegar o gancho do orelhão, colocar o gravador para as pessoas ouvirem o entrevistado falando e, ao mesmo tempo, vendo o tempo para poder botar mais fichinha. Então, assim, foi quase um ano de experiência intensa de comunicação e aí a gente começa a perceber, Ana, como que a comunicação mudou em tão pouco tempo. Porque a gente está falando o quê? De 15 anos, 20 anos? É muito louco isso, né? Hoje em dia a gente não... Que revolução, né, uma revolução. Naquela época, eu lembro, na UFES, a gente tinha palestras para entender a internet. O que é a internet? O que é um e-mail? Hoje em dia, meu Deus, a gente sem internet, quem somos nós, né? Nossa. Para tudo. Para tudo, Carol. Você já experimentou ir em algum lugar que você precisa esperar, sem celular? A gente fica sem saber o que fazer. E quando você vai visitar um país, que naquela época era o mapa físico, né? O papel, você abrir aquele mapa enorme para poder ver as ruas. Hoje com o Google Maps, ele te mostra tudo, ainda te dá nota, ainda fala se aquele restaurante é bom ou não, enfim. Olha, eu sou super jovem, mas eu peguei a época... Não sei se vocês tinham isso, né? Se quem está ouvindo já experimentou, do Guia Quatro Rodas. Sim, claro. Quando eu formei, eu fui morar em São Paulo. Cidade enorme. E tudo era por base o Guia Quatro Rodas, com letrinhas pequenininhas, aqueles mapas pequenos. E as pessoas andavam, e eu não, tá? Que eu não conseguia. Mas eu ficava admirada com a habilidade dos motoristas, das motoristas, de andar a cidade inteira. E eu lembro uma amiga aqui de Vitória, que foi morar em São Paulo também na mesma época, e eu ficava admirada com ela. Impressionante. Hoje tá tudo, é um aplicativo, né? Hoje é um aplicativo. Bota no celular, abre, até fala com a gente. Incrível, incrível. E
Depois dessa primeira experiência em rádio, fui para uma outra rádio um pouco mais estruturada, que tinha mais recursos assim tecnológicos, né? Então assim, aí as informações, as transmissões eram um pouco mais agilizadas. Então assim, essa experiência de rádio me deu uma vivência muito importante para a minha vida, sabe? Não só profissional como pessoal. Porque o rádio é como agora a gente está aqui, é um bate-papo, é olho no olho, né? É voz, ou seja, você tem que saber contar uma história. E essa habilidade de contar uma história, eu não sabia que ia seguir comigo durante muitos anos na minha vida, né? Sendo depois para vídeos, sendo depois para livros, né? Como o contar história hoje é tão valorizado, né? E você tocou num ponto interessante. Eu estou lançando um livro com várias mulheres aqui no Espírito Santo e Carol eu conheci na minha trajetória, mas nós nos aproximamos quando eu fui convidada para escrever um livro com outras mulheres de todo o Brasil. Eu fui a única capixaba convidada a escrever um capítulo no Mulheres nas Finanças com grandes diretoras financeiras. Me senti pressionada. Apesar de ter até uma comunicação que eu acho razoável, escrever também não é algo difícil para mim, mas eu fui atrás de alguém que pudesse fazer isso com maestria. E num capítulo de finanças, Carol começa com um poema. Olha, foi aí que ela me apaixonou, eu não larguei mais. E hoje no livro Mulheres do Espírito Santo, Carol escreve a história de 10 das 24 mulheres. Todas elas com poesia, com leveza, com feminilidade. Que história, a contação de história estava em você, né, Carol? Verdade. Desde o começo eu não percebia como é que a vida vai nos guiando, né? Nossas escolhas vão nos guiando e aí, por mais que naquele passado você não entenda o seu propósito, parece que ele vai sendo criado, vai germinando e vai crescendo em você até chegar a uma certa maturidade que você pensa, olha, acho que eu sou boa nisso, acho que vou investir nisso. Né? Você sente um pouco mais de coragem, você acredita mais em você, né? Para a realização do seu trabalho. E nós somos múltiplas, né, Ana? Mulheres, né? Nós somos multitalentosas, então assim, é muito importante que a gente possa valorizar cada talento nosso, né? Mesmo que a gente não possa se profissionalizar em algum talento, mas que a gente possa valorizá-lo, porque nós somos, assim, uma potência fora do normal, né? E eu consegui valorizar essa potência, canalizar, né, e colocar ela em forma de livros. Esse está sendo o meu 12º filho, digamos assim, né? E nesse caso assim que eu participei, né, com essas mulheres e aprendi muito, muito com elas, muito, muito, muito. A grande maioria começou do zero. Então, assim, é muita inspiração. Eu convido todos a conhecerem esse livro, Mulheres no Espírito Santo, da mentoria feita pela Ana Paula França aqui, que teve um insight, uma iniciativa incrível, junto com a editora Líder de São Paulo. E, assim, está imperdível, gente. É um aprendizado atrás do outro. É sucessão familiar, superação de dificuldades, assim, desde a questão de falta de recurso financeiro, de não ter um mínimo, né? De não ter um mínimo para viver, até conseguir o primeiro financiamento, até conseguir a primeira venda, até se descobrir como vendedora, como mulher, como profissional, né? Então, assim, é um livro que vai inspirar e vai reerguer mulheres. Acho que as mulheres vão se ver nesse livro, sabe? Tipo assim, eu não estou sozinha. Então, assim, é uma emoção muito grande poder transmitir isso em forma de palavras, porque a gente não é treinado para isso, né? Então, às vezes, a gente precisa de outra pessoa para ter um olhar, de falar assim, olha, eu acho que talvez pela sua história, a gente pode conduzir por esse caminho, o que você acha? E a pessoa, opa, é por aí mesmo. Então, assim, fazer essa ponte foi um prazer enorme e acabando que a minha empresa está se especializando nisso, Ana. Eu que trabalho com marketing digital, com assessoria de imprensa também, podcasts, YouTube, mas escrever livros tem aparecido muita demanda. Depois da pandemia, então, eu tenho sido procurada por muitos empresários que estão refletindo da seguinte forma, a pandemia acabou, estamos vivendo de forma, né, naturalmente, assim, de forma normal, eu vi muitas pessoas morrerem, eu não morri, a minha empresa não morreu. Então, se eu não contar a minha história agora, quem vai contar? Eu quero contar a minha história, porque eu a construí,
Que eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho dela, entende? Eu quero que os meus funcionários entendam que se eu estou bem hoje, eu não comecei assim. Você tocou em vários pontos que eu acho interessante. Primeiro, que é a construção, vou pegar de trás para frente, o legado e contar essa história com orgulho, e um orgulho, não aquele orgulho de soberba, não, mas de conquista, né? De superação. De que foi difícil, que houve superação, que houve desafio, que houve superação, que houve desafios, mas que houve também conquistas. E celebrar essas conquistas é muito importante. E sem, de novo, soberba, mas com orgulho de tudo. Alegria, sabe? Tipo assim, eu consegui. Obrigada a Deus, obrigada a minha equipe, obrigada a todos que acreditaram em mim, né? Estou aqui pronta para novos desafios. E sobre acreditar, pega o gancho, porque é primordial acreditar na gente. Eu tenho certeza, Carol, que todos nós temos o que precisamos para entregar o nosso propósito nesse mundo. Eu também, Ana, acredito muito nisso. O que diferencia um ou outro, às vezes, são oportunidades ou o próprio apetite. Mas a capacidade está dentro do ser humano, é inerente a gente. Com certeza. E quando mais pessoas contam as suas histórias, a gente percebe e se vê nelas, porque a gente vê os desafios e vê que é possível vencer. Isso aí. E que a minha história, ela pode inspirar outras pessoas que estão ali, às vezes perdidas, né? Sem rumo ou mergulhadas num problema, sem conseguir encontrar uma solução. E de repente você vê, gente, aquela mulher conseguiu sair daquele vazio, né? Às vezes um buraco sem fundo, que às vezes parece que não tem uma luz. E aí ela construiu a sua própria luz. Então, assim, eu também posso. Então... E foi pensando nisso que eu fiz a curadoria do livro. Eu queria raças diferentes, origens diferentes, ramos de negócios diferentes. Que fosse um livro múltiplo, para que todas nós lêssemos e em algum ponto, ou em alguns vários, a gente se identificasse. E eu acho que nós conseguimos, porque esse livro também é seu, Carol, e eu aqui agradeço publicamente. Carol, foi muito importante, não só na escolha das mulheres que você me apoiou, mas também ao escrever quase metade das histórias, inspirado nos relatos dessas grandes coautoras que, sem dúvida, são as estrelas desse capítulo da minha carreira, da minha vida. E Ana, muito interessante como algumas falaram assim, eu contar minha história, tímidas, né? Tímidas, assim, tipo assim, eu contar minha história, mas o que será que eu tenho para dizer, gente? Não, vocês estão exagerando. E aí, não sei se é uma síndrome, né, Ana, do vira-lata, né, ou da impostora. Você conhece isso mais, assim, a fundo, né? Como que, assim, em relação ao que você estuda sobre isso na mulher, ainda tem esse sentimento, né, Ana? Muito, Carol, muito. E vejam, são mulheres lindíssimas, e lindíssimas não no sentido estético, mas da trajetória, dos princípios, e ainda assim se questionando. Porque a gente está falando daquela, não é soberba, mas nós mulheres não somos estimuladas a reconhecer né? Especialmente em relação ao trabalho. Verdade. Quando é sobre beleza, ou algum aspecto que é naturalmente ligado à mulher, como cuidar dos filhos, da casa, a educação, a gente ainda lida melhor. Mas quando é o trabalho, e não à toa, Carol, a síndrome do impostor, a gente costuma ouvir da impostora, porque 70% das pessoas que têm são mulheres. E quase 80% das grandes executivas, mulheres com uma carreira notória, com feitos inquestionáveis, dizem mesmo assim, né? Já ter sentido. É muito incrível. É um trabalho de autoestima, né, que a gente deve fazer, um trabalho de autoconhecimento, porque eu creio que quando você tem um autoconhecimento profundo sobre quem você é e as suas potencialidades, o mundo pode falar o que quiser. Você sabe quem você é. Então vai te abalar muito menos, né?
Eu tenho um exemplo muito que eu acho maravilhoso. Eu não tenho aqui uma nota de R$10, mas uma nota de R$10 vale R$10. Se ela estiver suja, Carol, quanto que uma nota de R$10 vale? Continua, né? Continua valendo R$10. Se eu dobrar ela, jogar no chão, o valor dela muda? Não. Nem o nosso. Nós somos valorosos por quem somos. Pelo conjunto de características positivas, pelos nossos talentos, nossas habilidades e até aquelas nem tão habilidades. Sim. Mas isso tudo torna a gente única e especial. E a gente nem sempre lembra disso. É isso. Percebi isso em muitas mulheres e foi muito importante a gente poder exaltá-las, sabe? Mostrar. Você pode, você deve falar sobre a sua história. A sua história é linda, a sua história é incrível. Você precisa contar a sua história. O mundo precisa saber. Precisa saber, tá guardado aí por quê? Entende? Tipo assim, faça o outro, como se clareie o caminho do outro, sabe? Clareie o caminho de outras mulheres. Especialmente num mundo em que a gente está com tantos motivos para se entristecer. Verdade. Com tantas deslealdades, maldades, preconceitos, falta de amor. Né? Nossa, fora os assédios, né, Ana? Isso a gente vai deixar para outro capítulo, para outro episódio. Então, falar de coisa boa, a gente tem que se esforçar para falar de coisa boa. Para encher o mundo, o nosso coração de amor, de exemplos. Exato. Que edificam. Isso, fundamental. Modo Turbo. Modo Turbo. Neste bloco eu respondo dúvidas, questionamentos e também colocações das nossas ouvintes. A ouvinte de hoje é a Laís. Ela tem só 19 aninhos e está no 3º período do curso de Direito. Ela diz: confesso que só escolhi esse curso por pressão dos meus pais. Os dois são advogados. Eu não relutei muito porque nunca tive muita certeza de qual carreira eu gostaria de seguir. Dúvidas também, Carol. O problema é que cada vez menos eu me identifico com um curso, ao mesmo tempo que não sei qual outra graduação escolher. Como posso descobrir minha verdadeira paixão e encontrar um caminho profissional que realmente me realize, mesmo estando insegura e incerta sobre o meu futuro no começo da faculdade? Lá estão novinha já percebendo, verdade, já mergulhando dentro dela. Isso. Ela ainda não tem respostas e você falou, Carol, que as suas respostas também foram vindo. Foram. Não nasceram, eu acho que é muito difícil a gente já ter uma certeza, com certeza, muito grande com a idade da Laís, com lógico, 19 anos. Muito nova. Então, Laís, é normal. Você é só mais uma entre tantas como nós. Entre para o time. Né? Não há problema algum. Qual a minha sugestão? Faça um mergulho maior em você. Sinta de fato o que você gosta de fazer. Observe. Silencie o mundo de fora. Nesse momento, o mundo, ele está gritando à nossa volta. Você precisa silenciar. Você precisa olhar para dentro. Começar a experimentar coisas. Ver o que te realiza, o que te deixa feliz. O que você faz sem perceber e o sorriso aparece no rosto. Uma outra maneira é também perguntar para as pessoas que convivem com você o que elas acham que você faz bem. Às vezes a gente é tão exigente com a gente que não percebe o que o mundo todo está percebendo. Quais são os nossos talentos, no que eu sou boa, o que me faz feliz. E a partir dessa autocrítica, desse autoconhecimento, experimente também. Você só tem 19 anos. Não há problema nenhum em errar, em voltar atrás, em tentar de novo e tentar diferente. Se permita. Se cobre menos, Laís. Você tem 19 anos, não é, Carol? Verdade. Tantas mulheres aí recomeçando, né, aos 30, aos 40, uma nova faculdade. Então, assim, não tenha medo de tentar. Quem é a Ana? 40 anos. Fiz administração, fui executiva de empresas
e agora apresentando um programa. Nunca há limites ou um tempo que não nos permita mudar e experimentar novas coisas. Então, Laís, se permita. Essa é a minha dica para você. Carreira no acelerador. E nesse bloco eu sempre trago inspirações e dicas de livros, filmes. E se você está querendo dar um boost, um pump aí na sua autoestima, eu trouxe uma dica quente. É o livro A Arte da Autoconfiança, escrito por Kat Kay e Claire Shipman. O livro fala sobre como você desenvolver essa autoconfiança, reconhecer a sua estima e mantê-la lá em cima. Porque, como falamos no início do programa, o nosso valor, a nossa estima não muda. Você, mulher, é valorosa. Então, aprenda com as autoras a como manter essa autoestima lá em cima. E você, Carol, para a última dica do programa, o que você compartilha com as nossas ouvintes? Olha, Ana, a começar com o documentário, né, um filme O Dilema das Redes, que eu acho fundamental, do Jeff Orlovsky, que é um diretor incrível, que conseguiu, assim, em pouco tempo de filme, resumir a potência das redes sociais, a potência da internet, do Google, né, de toda a questão de como se renovou a comunicação, a inovação, que eu acho que todos os profissionais acabam sendo mergulhados nisso, né, de ter o seu Instagram, de ter o seu LinkedIn. Então, assim, O Dilema das Redes é um filme fantástico que todo mundo tem que ver. E, Carol, você tocou num ponto. Eu faço mentoria de mulheres, tanto empresárias como mulheres que estão na carreira dentro de empresas. E essas mulheres normalmente têm um perfil fechado, estão mais em outras redes, hoje a maior que o Instagram, elas estão mais no LinkedIn. Sim. E não se veem como CNPJ. Mas, mulherada, deixa eu contar para vocês, vem comigo, acabou essa. Na era das redes, da internet, todas nós somos um produto, um CNPJ. Seja para nos valorizar e recebermos bons convites dentro da própria empresa ou para outras empresas, como empresárias. Nós somos responsáveis por nos vender. E às vezes a gente tem esse receio, falamos sobre isso. Sou dos bastidores, né? Mas muitas vezes as empresas estão pedindo para suas executivas ou os seus executivos irem para a tela. Sim, essa é a grande jogada. De sermos a nossa própria marca. A marca do fundador, inclusive, tem sido muito usada. Sim. Essa é uma técnica de marketing que está sendo muito explorada agora. Para empresários, mas para você também que está dentro de uma empresa. Oportunidades não caem a todo momento na nossa frente. Elas precisam ser encontradas. E como as oportunidades nos encontram? A gente tem as redes sociais ao nosso favor. Verdade. Então use, comemore as suas conquistas com orgulho, porque você sabe que sempre foi difícil. Comunique seus desejos, o que você gosta. Suas descobertas, suas reflexões, né? Inspire outras mulheres. Use o dilema das redes sociais a seu favor. Isso aí, perfeito, exatamente. Não é isso? É isso aí. Coloque os seus dilemas para fora também. Né? As pessoas vão se identificar, vão se conectar, porque nas redes sociais, Ana, as pessoas querem falar, as pessoas querem encontrar pessoas que pensem da mesma forma, sabe? Querem fortalecer essas opiniões, querem ouvir outras opiniões, querem mudar de opiniões. Então, assim, tem pessoas que estão abertas, tem pessoas que estão fechadas? Tem, mas assim, na maioria das vezes as pessoas estão buscando e você pode ser esse tesouro que a pessoa está buscando. Muito bom, muito bom. Por hoje é só. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer apresentar e inspirar tantas mulheres, com a história de tantas mulheres também incríveis que vêm aqui participar. Te agradeço, Carol, mais uma vez por ter topado o convite, por compartilhar um pouquinho da sua história, dos bastidores também. Eu que agradeço, Ana. Foi um prazer estar aqui, compartilhar com você. Você é uma inspiração para mim, você é uma luz para muitas mulheres. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Nós todas somos. Nós todas somos. Um beijo e até o próximo episódio. Você ouviu Acelera Mulheres com Ana Paula França. Até logo!